Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele, deixando-a surpresa. Em seguida, questiona se ela sabia que vovó Piedade deseja que os dois se casem e Paulina confirma, mas quer saber se ele realmente a considera a mulher ideal para ser sua esposa. Rodrigo orienta a Patrícia a tratar Paulina como uma desconhecida. Carlos Daniel conta a Paulina que vovó Piedade disse que ela tem sentimentos por ele, mas Paulina lembra que ele ainda não respondeu a sua pergunta. Carlos Daniel admite que ela sempre lhe traz a lembrança de Paola, mas Paulina garante que não é a mesma pessoa e revela que Paola talvez não volte. Carlos Daniel quer saber se ela tem ideia de onde Paola foi e Paulina revela que ela fugiu com Douglas Maldonado. Enquanto isso, Paola toma outro analgésico por causa da dor de cabeça. Paulina reconhece que será difícil convencer todos de que é completamente diferente de Paola. Carlos Daniel insiste mais uma vez perguntando se ela se casaria com ele, mas Paulina afirma que essa pergunta não tem uma resposta. Paola continua se sentindo mal durante a viagem e teme não aguentar mais 1h30 até Nova York, achando que vai morrer. Lalinha vê Carlinhos cabisbaixo sentado na escada e pergunta se ele quer algo, mas o menino responde que não. Depois ela sobe até o quarto de Paulina, elogia sua elegância e comenta que Carlinhos está sozinho e triste na escada. Paulina explica que o médico recomendou paciência e acredita que com o tempo tudo voltará ao normal. Rodrigo e Patrícia se apresentam a Carlinhos como tios, mas ele também não os reconhece. Lisete se queixa de que o irmão não quer brincar com ela. Carlinhos diz que gosta de ouvir as histórias contadas por Moacir. Stephanie aparece e avisa que Piedade está na cozinha com Cacilda. Rodrigo então se retira para ir ao encontro da avó, enquanto Stephanie conduz Patrícia até a sala. Blá aconselha a Patrícia a tratar Paulina com frieza para deixá-la ciente de que naquela casa ela não tem valor. Amador conta a Merino que Paulina morava no litoral, mas desapareceu há mais de 1 ano. No entanto, talvez Célia saiba algo sobre ela. O delegado questiona porque ele ainda não foi atrás dessa mulher. Adélia comunica a Patrícia que Piedade está chamando por ela. Piedade pede que Patrícia receba Paulina com cordialidade e diz que já avisou Rodrigo que qualquer atitude dele contra Paulina será considerada como uma ofensa direta a ela. Como Rodrigo não reagiu, Piedade acredita que uma guerra está prestes a começar. Enquanto isso, Célia se surpreende ao ver Amador batendo à sua porta em busca de informações sobre Paulina. Lalinha entra no quarto para chamar Paulina para o jantar e Paulina percebe que ela está abatida. Lalinha revela que seu namorado está sumido há dias e desconfia que ele a dispensou de vez. Paulina tenta animá-la, dizendo que logo ela encontrará outro, lembrando que ainda é muito jovem. No entanto, Lalinha confessa que estava se apegando ao rapaz. Na sala, Stephanie e Leda tramam afastar Paulina, declarando guerra contra ela. Ainda assim, Stephanie pondera que durante o jantar devem evitar qualquer confronto, porém na reunião familiar, Paulina precisa se manter em seu lugar. Paulina chega para o jantar e cumprimenta todos. Quando Rodrigo a chama de Paulina, Piedade o corrige, afirmando que devem chamá-la de Paola por causa das crianças. Leda comenta que isso é apenas uma forma de livrá-la da prisão, mas Piedade, sem dar importância à opinião de Leda, reforça que ela é Paola e convida todos para a mesa. Enquanto isso, Célia assegura a Amador que desconhece o paradeiro de Paulina. Amador pergunta quanto tempo ela a conhece. Célia responde que desde a infância e que trabalharam juntas em um clube litorâneo, Paulina no banheiro feminino e ela no guarda-roupa. Ele então quer saber por que Paulina deixou o emprego. Célia revela que uma mulher atrevida idêntica a Paulina, como se fossem gêmeas, forçou-a a assumir seu lugar. Essa mulher chantageou Paulina para que se passasse por ela diante da família, enquanto aproveitava a vida pelo mundo. Amador deseja saber de que forma Paulina foi coagida e Célia explica que a sem-vergonha fez Paulina parecer uma ladra, obrigando-a a escolher entre ser presa ou ocupar seu lugar na casa dos Brátios. Após o jantar, Paulina leva as crianças para o quarto, enquanto Piedade pede a Lalinha que prepare a biblioteca para a reunião. No quarto de Carlinhos, Lisete pergunta ao irmão se ele ainda não se lembra de nada e o menino responde aos gritos que não. Paulina pede que não discutam e Carlinhos questiona se Lisete é sempre daquele jeito. Lisete se incomoda ao ver o irmão chamando a mãe deles de senhora. Carlinhos diz que Paulina é tão gentil quanto Isabel e Moacir, mas admite não ter gostado muito dos outros. Irritada, Lisete mostra a língua para ele. Paulina garante que todos naquela casa o amam muito. Quando Paulina sai com Lisete, Carlinhos permanece cabisbaixo. Célia confidencia a Amador que teria feito o mesmo que Paulina e ele pede que ela continue.
Célia conta que Paulina desapareceu por um ano e só reapareceu muito abalada, dizendo que precisava deixar a casa, pois havia sido desmascarada. Desde então, nunca mais teve notícias dela. Célia afirma que Paulina é uma boa pessoa e não acredita que ela tenha feito algo errado. Durante a reunião do conselho, ninguém apresenta soluções para os problemas da fábrica. Diante do impasse, Piedade decide convocar Paola para opinar. Stephanie insiste em dizer que aquela mulher não é Paola, mas Piedade responde que gostem ou não, quem está na casa é Paola e ela participará do conselho por sua nomeação. Rodrigo questiona a insistência da avó e Piedade afirma que Paola é a única capaz de encontrar uma saída. Determinada, Piedade vai pessoalmente ao quarto de Paulina e a arrasta para a reunião, sem aceitar recusas, dizendo que já passou da hora de ela se envolver em tudo que diz respeito ao marido. Na biblioteca, Piedade pede que Paulina se sente ao seu lado e a convida a falar como sua conselheira. Paulina se levanta e pede que Rodrigo explique o que está acontecendo. Rodrigo revela que os funcionários estão exigindo um aumento de salário, redução da carga horária e ainda querem a substituição de Leandro do cargo de supervisor da fábrica. Paulina pergunta o motivo dessa rejeição e Rodrigo responde que Leandro está sendo acusado de estar do lado da diretoria. No entanto, informa que isso não é mais um obstáculo, pois Leandro pediu demissão do cargo, embora continue atuando como operário. Paulina discorda da decisão, mas propõe que cada um diga o que faria nessa situação, começando por Stephanie. Leda tenta se manifestar, mas Paulina interrompe, pedindo que aguarde sua vez de falar. Stephanie sugere conceder o aumento e, como compensação, elevar o preço dos produtos, além de trocar o supervisor. William apoia a proposta de Stephanie, enquanto Rodrigo considera inviável o reajuste salarial, mas admite que a troca de supervisor é necessária. Paulina então busca a opinião de Carlos Daniel, que se recusa a se posicionar. Ela pergunta a Patrícia, que responde que faria o que seu marido decidisse, pois não entende muito dos assuntos da empresa. Paulina levanta a hipótese de haver algum agitador entre os trabalhadores, mas Willy discorda. Leda exige ser ouvida como integrante da família e responsável pelas relações públicas da fábrica. Paulina lhe dá a palavra e Leda afirma que tem a mesma opinião de Stephanie. Piedade comenta que teria sido melhor se Leda tivesse permanecido em silêncio e questiona o que Paulina faria. Paulina responde que conversaria com os operários, pedindo um prazo para pensar, pois acredita que eles reconhecem quando se fala com sinceridade. Stephanie não concorda e propõe que William assuma a supervisão da fábrica. Piedade consulta Paulina, que se opõe à ideia. Stephanie questiona o motivo da recusa e Paulina defende que Leandro deve continuar no cargo. Stephanie se exalta, diz que seu marido não é nenhum inútil e a chama de Paulina. Piedade intervém, proibindo que aquele nome seja mencionado novamente, deixando claro que ela é Paola Bracho. Stephanie ameaça que se Willy não for nomeado supervisor, deixará de comparecer à fábrica e exigirá a venda imediata das ações que possui. Enquanto isso, Carlinhos sonha com Isabel e Moacir. Na cela, Antônia dorme enquanto Isabel chora. Uma das detentas tenta acalmá-la, dizendo que em breve será libertada, mas alerta que Antônia pode continuar presa por ter aceitado dinheiro em troca do menino. Isabel assume a culpa, dizendo que foi ela quem envolveu Antônia nessa confusão. A outra presa observa que Antônia ronca tranquilamente, sem se preocupar com a situação. Isabel comenta que Antônia sempre foi astuta e briguenta, mas apesar de tudo, fazem companhia uma outra na velhice. A mulher diz que ela vai precisar encontrar outra companhia e espera que Isabel tenha aprendido a deixar o que estiver jogado na rua e seguir em frente, a menos que seja dinheiro. Isabel afirma que também fez bem ao grumete e diz que sua vida sem ele não será a mesma, pois sente muito afeto por ele. Carlos Daniel assegura a Stephanie que jamais tiveram a intenção de tirar dela o que lhe pertence por direito. Stephanie reclama que sempre negam tudo a ela, inclusive agora, quando apenas pede um cargo para o marido. Paulina afirma que Stephanie pode esperar o melhor da família e Leda questiona se isso também se aplica a ela. Paulina confirma e deixa claro que está ali como Paola por causa de Carlinhos. Leda lembra que ele perdeu a memória. Paulina esclarece que precisa permanecer ao lado do menino para quando ele recobrar a lembrança e até que seja submetido à cirurgia na perna. Stephanie e Leda acusam Paulina de ter raptado Carlinhos. Enquanto isso, em Nova York, Paola chega desacordada. Braulio informa Douglas que uma ambulância está à espera para levá-la a uma clínica especializada, onde atuam os melhores médicos do mundo. Douglas, aflito, torce para que consigam salvar Paola. Paulina nega veementemente as acusações de sequestro, mas Stephanie insiste em culpá-la.
Piedade intervém em defesa de Paulina, alegando que se aquilo fosse verdade, ela não estaria ali com eles. Além disso, as pessoas que estavam com Carlinhos não receberam absolutamente nada. Rodrigo tenta retomar o foco da reunião, lembrando que estão desviando do assunto principal. Leda insinua que Paulina retornou apenas por interesse, querendo se aproveitar da identidade de Paola para obter vantagens. Paulina deseja que Deus perdoe Leda por tanta maldade e Leda retruca com ironia. Piedade ordena que Leda se cale, afirmando que sua presença ali é desnecessária. Leda questiona se Paulina tem mais preparo do que ela para participar da reunião e se envolver com os assuntos da família. Em seguida, começa a ofendê-la sem parar até levar um tapa de Paulina. Stephanie se aproxima e também começa a insultar Paulina, insinuando que ela dormiu com Carlos Daniel várias vezes. Carlos Daniel grita com a irmã e Paulina dá um tapa em Stephanie também. Carlos Daniel afasta Stephanie para proteger Paulina e enfrenta Willie. Enquanto isso, Paola é transferida para a ambulância. Braulio pergunta a Douglas se ele pretende permanecer ao lado de Paola até o fim, mas diz que ela não merece essa dedicação. Douglas admite que não sabe o que fazer em relação a ela. Willie toma partido da esposa, mas Carlos Daniel o aconselha a se calar. Stephanie anuncia que vão deixar a casa no dia seguinte. Paulina se adianta, dizendo que é ela quem deve sair, mas Piedade a repreende por continuar defendendo Stephanie e não permite sua saída. Willie afirma que realmente vão embora, mas garante que sua esposa receberá tudo o que lhe é devido. Carlos Daniel assegura que ninguém tirará um centavo dela. O casal se retira e Piedade sugere que já passou da hora de Leda também ir embora. Com os olhos marejados, Paulina pede desculpas e Patrícia responde que qualquer outra no lugar dela teria feito o mesmo. Paulina diz que não tem direito de permanecer ali, mas Rodrigo lembra que ela tem sim o direito concedido pela sócia majoritária da fábrica. Paulina teme que Willie se aproveite da situação para convencer Stephanie a vender sua parte na herança. Piedade comenta que Willie acabará deixando a esposa sem nada, mas Paulina ainda espera que encontrem uma forma de impedir que isso aconteça. Stephanie comunica a Willie que não pretende retornar à fábrica e ele decide continuar comparecendo até que o valor que lhe é devido seja entregue. Stephanie afirma que a usurpadora vai pagar caro pelo tapa e Willie promete que ela apodrecerá atrás das grades. Na delegacia, Merino e Amador interrogam Antônia, querendo saber se ela se aliou a Paulina para exigir dinheiro em troca de Carlinhos. Piedade questiona a Paulina sobre o que ela acredita ser o melhor a fazer na fábrica e Paulina responde que o primeiro passo é conversar diretamente com os operários. Rodrigo quer saber quem se encarregará disso e Piedade sugere que levantem as mãos aqueles que concordam que Paulina deve assumir essa tarefa. Todos, com certa hesitação, levantam as mãos e a proposta é aprovada por unanimidade. No dia seguinte, Paulina irá à fábrica para tentar convencer os funcionários. Paulina explica que preferia não voltar, já que sua prioridade é cuidar de Carlinhos, mesmo sabendo que pode ser chamada a responder judicialmente a qualquer momento. Ela está ciente de que agora possui 3 inimigos determinados a denunciá-la. Piedade afirma com convicção que ela é Paola e avisa que qualquer um que disser o contrário terá de se entender com ela. Além disso, não acredita que Paola volte para desmenti-la. Carlos Daniel lembra que deu sua palavra e Paulina garante que também está cumprindo o que prometeu. Ele então pergunta se terá que implorar por sua ajuda. Willie planeja contratar um advogado para assegurar que Stephanie receba tudo o que lhe pertence. Ela, por sua vez, diz que Paulina precisa ser presa o quanto antes. Stephanie admite que partir da casa será doloroso, mas afirma que sente que sua família não a ama e declara seu ódio por Paulina. Willie garante que ela ainda terá o prazer de se vingar da usurpadora. Antônia nega conhecer Paulina Martins e revela que sua cúmplice se chama Marina Oliveira, uma amiga de longa data do bairro. Paulina concorda em ajudar na fábrica, mas ressalta que Carlinhos continua sendo sua prioridade. Piedade assegura que ela conseguirá dar conta de tudo. No dia seguinte, na fábrica, Rodrigo informa a Verônica que a usurpadora vai reassumir suas funções e Verônica aprova a decisão. Ele avisa que Stephanie não retornará e suspeita que Willie também ficará afastado. Explica ainda que Stephanie pretende vender sua parte na empresa por não terem concedido o cargo de supervisor ao marido. Verônica se opõe à demissão de Leandro, pois o considera essencial, e Rodrigo concorda, alegando que Willie jamais se sairia bem naquela função. Para a surpresa dos dois, Willie aparece na fábrica. Na clínica, Paola é submetida a diversos exames. Douglas implora a um dos médicos que salve a vida dela. Enquanto isso, Amador vai até a casa de Marina para levá-la à delegacia. Na fábrica, Willie comunica a Rodrigo que não pretende trabalhar, apenas marcar presença até que Stephanie receba o valor que lhe é devido.
Ele também informa que contratou um dos melhores advogados, mas Rodrigo lembra de que os trâmites legais demoram e pergunta como eles pretendem se sustentar até lá. Willie responde que contarão com a pensão que será paga a Stephanie, mas Rodrigo avisa que provavelmente terão de negar esse pedido. Enquanto isso, Paulina e Carlos Daniel chegam à fábrica. Ela solicita a Leandro que reúna todos os operários no pátio. Carlos Daniel segue para o escritório, onde Rodrigo sugere que Willie se retire. Rodrigo informa Carlos Daniel que Willie está exigindo uma pensão para Stephanie. Carlos Daniel comenta que Paulina está conversando com os trabalhadores. Verônica observa enquanto Paulina tenta explicar aos funcionários que neste momento não é viável conceder um reajuste salarial. Ela também destaca que existe um contrato de trabalho vigente. Os operários mencionam os 2 milhões de dólares, mas Paulina esclarece que o empréstimo foi feito para salvar a empresa e que os lucros só poderão ser utilizados após a quitação da dívida. Preocupada, Verônica pede que Carlos Daniel e Rodrigo deem apoio a Paulina diante dos funcionários. Paulina caminha entre os operários com Leandro, tentando convencê-los a escutá-la, enquanto Carlos Daniel e Rodrigo observam à distância admirados. Rodrigo comenta que Paulina nasceu para liderar e conquistar respeito. Carlos Daniel admite que já não a enxerga como adversária ou criminosa e confessa estar apaixonado pela usurpadora.